É realmente muito bom e até muito gratificante saber que vários irmãos e irmãs na congregação têm por objetivo casar-se, formar uma família e viverem felizes. Isso é muito bom. Porém, uma coisa muito importante que cada um de nós não devemos nos esquecer é o seguinte, meus irmãos. Se for para casar, por favor, escolha casar somente no Senhor. Escolha alguém que ama e adora Jeová. Mas por que isso é tão importante assim? Como sabemos, na vida nós fazemos várias escolhas e muitas delas são escolhas individuais e preferenciais. Mas no que se refere a escolher alguém para casar, a orientação é que casemos com alguém que serve a Jeová. Mas por quê? É exatamente sobre isso que nós vamos falar neste discurso. Nós vamos ver por meio da Bíblia, no capítulo número 7 do livro Deuteronômio, qual é a lei de Jeová sobre o casamento e por que será bom cada um de nós aplicar e seguir de perto essa lei. Bem, como nós sabemos, meus irmãos, desde sempre Jeová é um Deus que preocupa-se bastante com o bem-estar do seu povo. Jeová é o soberano Senhor. Por isso, ele tem a autoridade de criar leis que protegeram os seus servos no passado e ainda protegem até hoje, nos nossos dias. Uma dessas leis que Jeová criou para nos proteger, para nos beneficiar, é a sua lei sobre o casamento. Que lei é essa? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo número 7, versículos número 3. Vamos tentar descobrir qual é a lei de Jeová sobre o casamento. Deuteronômio 7,3 diz o seguinte: Não formes nenhuma aliança matrimonial, ou, como diz a nota, não realizes casamentos mistos. Ou seja, Jeová não quer misturas. Jeová espera o quê? Conforme diz o versículo, diz assim: Não deis as tuas filhas aos filhos deles, nem tome as filhas dele para os teus filhos. Esse versículo falou sobre elas, filhos deles e filhas deles. A quem Jeová estava a se referir? Se nós subirmos um pouquinho para o versículo número 1, nós vamos perceber que Jeová estava a falar sobre alguns povos, como por exemplo os amorreus, os cananeus e os heveus, entre outros. Esses povos não adoravam a Jeová. Eles serviam outros deuses. Então, Jeová, para proteger o seu povo, ele deu a lei sobre o casamento. Jeová sabia que os seus servos estavam em perigos e Satanás queria desviá-los. Então, por isso, Jeová instituiu a lei do casamento com dois objetivos principais. O primeiro, nós conseguimos perceber na imagem do nosso manual de atividade. A imagem mostra claramente o risco que eles poderiam correr. Eles tinham o risco de se corromper com a idolatria, a adoração de deuses falsos. Mas, por outro lado, uma segunda motivação de Jeová ao dar essa lei tinha muito a ver conosco. Como assim? Jeová estava a preparar o povo de Israel, para produzir a vinda do Messias, aquele que salvaria toda a humanidade. Agora paremos e pensemos. Se eles se casassem com quem não adorasse a Jeová, e quando nós lemos no versículo número 3, Jeová não disse, talvez eles vão vos desviar. Jeová disse, eles vos desviarão. No versículo número 4. Então, se eles casassem com aquelas nações, como é que eles conseguiriam produzir o Messias, aquele que poderia tornar-se a salvação da humanidade? Então, por causa desses motivos, Jeová criou a lei sobre o casamento. Mas agora a pergunta é, e hoje? Será que essa lei sobre o casamento já está fora da moda? Não precisamos seguir? Aquela lei era apenas para os israelitas? Eu vou pedir mais uma vez e convidar os irmãos, por favor, a acompanharem
em vossas Bíblias, a leitura do livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos número 14. Vamos tentar descobrir se essa lei do casamento ainda se aplica aos nossos dias. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte: não se ponham em julgo desigual, ou como diz a nota, não se unam com descrentes. Bem, mas vamos parar. Talvez aqui não diz exatamente conforme Jeová falou lá nos israelitas. Jeová até citou nomes de alguns povos que eles não deveriam se misturar. Mas quando nós prestamos bem atenção, numa das referências cruzadas no livro de 2 Coríntios 6,14, aparece exatamente o capítulo 7 do livro de Deuteronômio. E como nós já frisamos, Jeová estava a se referir a povos que não o adoravam. Logo, isso significa que aqueles descrentes mencionados em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14, são todos aqueles que não adoram a Jeová atualmente. Mas agora, por que Jeová fez com que essa lei se repetisse para até nós hoje? Primeiro é que quem não obedece a essa lei, meus irmãos, ele perde a aprovação, a proteção e o favor de Jeová. Então esse é um assunto muito sério. E se voltarmos lá no livro de Deuteronômio, e eu vou pedir aos irmãos, por favor, que acompanhem novamente o capítulo 7, versículos número 4. Esse versículo diz o seguinte: pois desviarão os teus filhos de me seguirem para servirem outros deuses. Então a ira de Jeová irá acender-se contra vocês e ele há destruir-te depressa. Então não é uma questão de preferência, meus irmãos. Escolher alguém para se casar está interligado com a nossa vida. Jeová é um Deus que ele quer apenas nos poupar de consequências negativas da nossa decisão. Ele quer que nós sejamos realmente felizes. Como frisamos lá no início do nosso versículo, Jeová é o soberano. Ele tem autoridade para criar leis que nos beneficiam. Se Jeová está a dizer que nós devemos casar apenas com aqueles que o adoram, Jeová sabe os motivos. Ele não quer que nós percamos a nossa boa espiritualidade e deixamos de ter a sua aprovação. Nós podemos até comparar essa preocupação amorosa de Jeová com a de um pai que ele sabe que algumas crianças do bairro são mal comportadas. Como pai preocupado, ele estabelece limites sobre com quem o seu filho pode brincar. É claro que essa decisão não vai alegrar a todo mundo, mas essa separação protege os filhos contra más influências. Então, da mesma forma, meus irmãos, Jeová quer nos proteger. Se nós escolhermos mesmo assim casar com descrentes, podemos ter a certeza que isso vai resultar em graves problemas, tristeza, solidão e muito sofrimento. Por outro lado, se escolhermos casar com alguém que serve a Jeová, alguém que vive em harmonia com os princípios bíblicos, com alguém que realmente quer e gosta de pregar, gosta de orar, gosta de estudar a Bíblia, assistir às reuniões e aplicar o que aprende, então nós seremos mais felizes, a congregação será feliz e o próprio Jeová também. Será que já parou para pensar, já parou para imaginar na satisfação que dá de deixar o nosso Criador feliz por obedecermos à sua lei sobre o casamento? Com certeza que vale a pena. É muito reconfortante. Por isso, queridos irmãos, se quiser casar, por favor, escolha casar somente no Senhor.